Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal Além dos Voos. Esse é um canal dedicado a falar da Tela Una, do Planeta Escola, de Órion e de outras constelações, do tratado, da experiência com a sensibilidade, da grande lei amor, da unificação e de outras coisas mais. Eu sou Lucas Nóbrega, está aqui comigo Tereza Ferraz. Para saber um pouco mais sobre nós, assista o primeiro vídeo do canal. A gente vai dar continuidade aos relatos da Rede História Encantada. E hoje está aqui conosco Luiz Rodrigo. Eu gostaria de reforçar que, caso vocês tenham algumas dúvidas, deixem nos comentários aqui no YouTube, que vamos responder ela ao longo dos próximos vídeos. Não deixe de curtir o vídeo, deixar seu like e se inscrever no canal. Luiz Rodrigo é professor de inglês, entrou em História Encantada em novembro de 2011 e vai dividir um pouco desse relato aqui com a gente. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Tereza. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, Rodrigo, bem-vindo. Grato, Tereza. Boa tarde, Lucas. Bom ter você aqui, Rodrigo. Vamos falar um pouco antes, né? A gente estava aqui conversando antes de entrar aqui online, né? Falando um pouco de como é que foi a tua espiritualidade antes de você entrar na rede, né? Como é que era isso para o Luiz Rodrigo antes de ter contato com a rede, né? Como é que era o seu lado espiritual antes de você entrar na História Encantada? Então, novamente, gratidão por estar aqui. Muito obrigado. E, venho de família tradicionalmente católica, né? Então, sempre cresci com frequentando missa e igreja, esse tipo de coisa. Mas eu nunca me identifiquei, né, particularmente com religião. Então, era no começo para mim uma coisa assim muito... É como, na minha opinião, a religião sempre teve uma roupagem assim um pouco normativa, e então esse aspecto eu não gostava. Por outro lado, sempre entendi que existe algo além do que nós vemos e tocamos. Isso sempre para mim foi muito claro, sempre. Nunca tive nenhuma dúvida quanto a isso desde muito pequeno. E eu sentia isso muito forte quando eu era mais novo. No início da minha infância, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, eu sentia algo latente, né? E eu passava, assim, por exemplo, eu ia para o jardim de casa, ficava sozinho, sabe? Eu olhava para o céu, ficava... havia algo que eu não sabia o que era, que estava lá comigo. E nessa época era muito notório. Depois fui crescendo e esse aspecto, enfim, fui sentindo isso menos, né? Então, mas eu me lembro que no começo da minha infância eu sentia essas ocasiões, essas circunstâncias. E aí depois eu, enfim, fui crescendo e me desviei um pouco disso, mas em termos de entendimento, isso para mim sempre foi certo. Está ali, mas não sei o que é. E aí eu lembro, né? Eu conheço o Rodrigo já há bastante tempo, né, mais de 20 anos. E aí eu lembro da gente conversar várias vezes que não é só isso que a gente vê, que tem alguma coisa a mais, né? E até por isso, acho que é bacana dividir isso com vocês. A rede já existia, 2007, final ali, né, 9, 8, enfim, a gente já tinha esse contato, né? E eu acabei, acho que num dado momento, a gente conversando um pouco sobre a rede, né? Ainda antes de entrar na rede. Como é que foi um pouco de ouvir isso e isso naquela época, no pré-entrada, fez sentido para você? Como é que foi isso? Então ali foi numa época que nós nos víamos muito, né? Acho que todo fim de semana, 2, 3 vezes por semana, talvez. Então nosso convívio era muito frequente. E eu tinha não sei,
naquela época, por que eu agia dessa forma, era de um jeito meio, sabe, como se eu fosse descobrir o ovo de Colombo. Tudo que era novo para mim, eu tratava dessa forma. E aí você me falando, você me falava de relatos, de ocasiões, do que acontecia, você trazia muito disso nas nossas conversas informais. E me causava muito fascínio. Tudo que você, enfim, citava, mencionava e relatava. Só que, ao mesmo tempo, enfim, quantos anos eu tinha? Eu tinha 22, sei lá, 24. Então, eu me sentia o dono da verdade, de certa forma. Então, assim, eu vou absorver o que ele está me falando, mas espera aí, será que sabe? Como se eu tivesse, imagina, o meu ego falava mais alto, né? Como se eu tivesse algum tipo de dizer naquilo. Mas eu ouvia o que você me falava e ficava fascinado, queria saber mais. Eu queria saber mais sobre aquilo. Muitos dos pontos que você mencionava, especialmente quando você falava de Orion e de outros lugares e de onde viemos, isso falava comigo direto e imediatamente. Eu ficava assim com todas as antenas em pé para entender isso. E eu para ouvir pelo menos, né? Mas eram muito boas essas conversas e foi aí sim o meu início a foi, digamos, a minha entrada nesse mundo, o meu me voltar para esse mundo. E aí, como é que foi entrar? A senhora quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu estou ouvindo. Eu ia te perguntar, e como é que foi entrar em História Encantada, né? Você entrou lá na rede, recebeu o convite, né? E como é que foi essa entrada, né? Eu acho que, já emendando um pouco, como é que foi esse primeiro contato com o viajante? Se puder dar um relato de como é que foi essas experiências dentro da HE, ia ser bacana te ouvir. Claro. Bom, fui convidado e entrei na HE, mas eu não tinha o mínimo entendimento do que de fato era e é. Mas entrei porque eu estava num ambiente muito acolhedor e era tudo muito positivo. Então eu não tinha assim nenhum impeditivo, sabe? Então entrei, lógico, e me deparei com uma comunidade assim que funcionava, aos meus olhos, né? Funcionava tão bem, era tudo os fóruns e os tópicos e as discussões, e era tudo tão redondo. E eu não sabia ao certo o que era. Então eu entrei para também me informar e enfim, e conhecer mais. E foi quando, acho que a primeira mensagem que eu recebi foi do viajante. Ele me recebeu, me deu boas-vindas. Eu fiquei muito feliz, me senti muito bem, me senti acolhido, de fato, não há outra palavra. E foi isso, mas senti que já era assim a rede já era um ser totalmente funcional e que já existia, as pessoas se conheciam e já. Então eu senti que eu cheguei ali e tudo já se movia, mas ao mesmo tempo fui muito bem recebido. As pessoas vieram falar comigo, vieram me saudar, né? Na verdade, muitas pessoas, e pessoas antigas na rede. Então, foi essa sensação, um acolhimento enorme. E foi como se também eu agora tivesse uma grande janela aberta para um lugar que eu não tinha antes. Entendi.
E me fala um pouco, né? Essa experiência do que é estar em contato com sua própria espiritualidade, estar em contato consigo mesmo, né? O que isso impacta na tua vida? O que isso impactou na tua vida naquele momento? De estar, vamos dizer assim, se eu posso dizer, de certa forma, alinhado consigo mesmo. Você consegue perceber isso quando você está bem consigo mesmo, quando você não está tão bem consigo mesmo? Com certeza, com certeza. Bom, então, voltando a só mais uma pequena menção ao que foi entrar na rede, Sim. estar na rede, eu é aquela coisa que, na hora de colocar em palavras, enfim, não é muito fácil, mas era assim como se. Não tem, tudo ficou mais leve e mais claro. Era exatamente isso, sabe? Então eu me sentia. Não sei se neutro é a palavra, mas sabe, eu conseguia. Eu estava ok, eu estava bem, os problemas já não eram pesares horríveis, né? Enfim, eu me sentia muito bem nesse sentido, né? Eu me sentia como se eu pudesse repousar em mim mesmo e me sentir ok, me sentir as peças do quebra-cabeça aqui se encaixam e aqui eu me sinto, aqui é meu lugar, aqui eu me sinto bem. Era isso que eu senti. Porque antes desse contato e desse convívio, tudo era uma grande incógnita. O que será, o que é, para onde vou, não sei quem, sabe? E isso tudo me deu esse repouso. Senti um repouso. Isso é muito, muito bacana de se ouvir. Muito, muito bacana mesmo, relato muito bacana. Nossa, é bastante tocante. Eu nunca tinha ouvido você relatar dessa forma, né? Então, é muito tocante. Eu acho que eu nunca tinha dito em voz alta. Com certeza. Nem para mim, nem para vocês, realmente. Mas porque eu nunca tinha posto em palavras, mas era exatamente isso. E é. E Desculpa, aí, Lucas, eu respondi a sua pergunta, não sei se. não, respondeu. Acho que você falou bem disso. Deu para pegar nas tuas palavras o que é essa sensação de paz, de plenitude, né? Eu gostei da tua fala de não tinham mais tantas perguntas, né, tantas interrogações. Acho que isso é muito, muito forte. Né? E eu ia te falar como é que foi essa convivência, né? Essa convivência, né, que você teve com o viajante, né, durante esse período. Né? Como é que foi participar, às vezes, das meditações que ele estava? Como é que isso te tocava? Bom, viajante sempre uma presença muito forte, né? Uma presença muito. Fiz uma colinha aqui, mas é uma presença assim bastante. Porque as palavras faltam na hora de, né? De da É, gente explicar. Enfim, então participei de algumas meditações e, e era sempre, né, que ele entrava na rede, nós todos nos atentávamos e, e as palavras dele, as colocações dele, né, seja durante as meditações ou nos próprios textos, ou em mensagens diretas, sempre muito certeiras, muito é uma coisa assim muito sem dúvida alguma, né? É uma coisa que vai direto ao ponto e que diz o que é
E é assim uma coisa de uma pertinência extrema. Eu, às vezes, lia mensagens e não entendia, não sabia ao certo, porque eu não entendia, porque eu não estava, enfim, às vezes alinhado ou prestando atenção. E aí depois, quando se fazia necessário aquele entendimento, era isso, agora eu entendi. Então, ele sempre colocando de uma forma muito enfática, muito certeira, aquilo que era preciso. Muito bacana, muito bacana. Antes da gente Muito, entrar aqui, pode falar. não, muito. É muito bonito, no caso, para mim, na minha idade, ver jovens como vocês dando depoimento de coração aberto, sem nenhum mais, mimimi, né? É emocionante. Você estava comentando, Rodrigo, antes da gente entrar aqui online, do negócio da palavra vem com teor de comando, né? De você. E você se permitir aceitar, entre aspas ou sem aspas, esse comando. Você pode falar um pouquinho disso? Claro, com certeza. Em muitas situações, muitas das minhas interações com o viajante eram necessitavam da minha atuação, né? Pequena ou não, pontual ou não, eram comandos que chegavam a mim. Se for ler agora, são pedidos, estão escritos com pedidos, mas são comandos, e eu os acatei todas as vezes, não sabe, e sem hesitação, porque exatamente por causa disso, porque sei e sinto que quando ele fala é certo. Então não há por que ter hesitação ou por que ter dúvidas, né? Então, e especialmente comandos, como posso dizer, não físicos, mas assim, por exemplo, coisas que necessitam de atuação, né? Isso não tem por que passar por nenhum tipo de crivo, porque eu vou fazer, porque eu não vou fazer, e se eu fizer, o que vai acontecer? Tem que ser feito, e foi feito. Então, eu tive esse contato com ele dessa forma também. Isso é bacana. E o que eu gosto de falar também, as escovadas, né? Desculpa, você perguntou da escovada, eu pulei e não falei, né? Não, pode. Não, ia falar enfim, perdão. As escovadas recebi várias, mas tem uma coisa sobre as escovadas que eu não sei se já foi dito, e enfim, mas que é uma coisa, acho que, muito importante sobre elas, de que elas só vêm para nós por causa do amor, porque para que elas servem, né? Elas não são só um chega para lá, um safanão, elas são, olha, são um aviso, elas são, mas em nosso benefício, né? Todas as vezes que eu tomei escovada foi a meu benefício, para que eu pudesse melhorar em algo que não estava bom. Então, a gente fica muito, nossa, puxa, ele falou, caramba, que coisa, mas assim, porque eu precisava ouvir, porque aquilo é para o meu benefício, né? Isso é muito importante, isso é muito importante, né? Alguns convívios anteriores dentro da rede, dentro do que são, né, as escovadas, a pessoa vai muito para o ego, né? Algo bem pequeno, o que eu errei, o que... Não, na realidade é um grande caminho, uma reta ao que é o amor. Né? Com certeza. Muito bonito também ouvir isso de você. Mas nas primeiras eu tinha não sei se essa influência do ego, nossa, ele falou, que coisa. Mas depois ficou muito claro. Mas ele só falou porque isso te faz bem. Porque isso é o que você precisa. Isso é de uma profundidade
enorme. E o É reconhecimento enorme, Lucas. É é enorme. enorme. E o reconhecimento disso, né? Novamente, acho que isso é importante falar, né? A gente está dentro da lei em terra do arbítrio. Você pode ouvir ou não. Saber ouvir e acatar de peito aberto é uma característica ímpar, né? Sui generis, né? É o que diferencia ver uma pessoa um ser que tem um olhar grande de querer te colocar dentro da condição amorosa e você tá aberto para ouvir, porque muita gente não quer ouvir ou faz ouvidos moucos, né? É. Então acho que isso é muito forte mesmo. Rodrigo, nossa, primeiro de tudo, queria te agradecer. A gente falou aqui de vários pontos, né? Eu não sei aí se a senhora, se você, Rodrigo, queriam trazer mais alguma coisa aqui, algum ponto específico, né? Passa a palavra para vocês, mas se tiver, depois eu quero fazer algumas colocações. Não, para mim, é o que eu coloquei um pouco antes. É muito bonito, é muito tocante ver seres na idade de vocês, né? Falar de forma aberta, né? Não só do comando, mas sim do amor, né? A experiência genuína, né? Há interrogações, claro, nós temos uma mente racional. Ela é fracionária e para ela se dar conta, ela leva um tempo, né? Respeitá-la é necessário, mas é mexida, tocante. Então eu quero agradecer a ambos. Rodrigo, queria também te agradecer. Eu falo que esse é um processo de uma caminhada que a gente tem conjunto longa, né? E desde esse momento da entrada, vamos dizer assim, no barco de HE, né? Juntos, né? A gente trocou muitas conversas, muitas falas, e às vezes vinham um e-mail, seja do viajante, seja da Senhora da Terra, e o que é isso daqui? Você recebeu também? Né? Eu não entendi ou então eu não entendi essa parte. Eu perguntava para ele, eu posso mostrar para o Lucas? Mostre pro... Às vezes já vinha, mostre para o Lucas se necessário, se você achar que precisa. Grato. Eu acho que essa convivência, foi essa experiência, e tem sido, né? Tem sido essa experiência ao longo desse tempo, né? Fazem alguns anos que a gente entrou na História Encantada, você um pouquinho depois, mas fazem alguns anos, e passamos por muitas coisas juntos, e o que eu falo, assim, às vezes, eu adorei essa tua fala sobre estar aberto a, né? Várias vezes eu senti que, muitas vezes como sempre ouvi, né, e sempre ele trouxe isso muito forte nos escritos que às vezes ele mandava para mim, tipo, caiu, levante-se, né? Eu acho isso muito forte. É muito forte. A decisão de se levantar normalmente também é sua, né? E quando várias vezes eu me afastei, eu recebi essa mensagem de se levanta, cara. Putz, depende de você, né? É um compromisso seu consigo mesmo, né? Não é com outra pessoa antes de qualquer de consigo mesmo. Então acho É isso muito consigo mesmo. né? Então acho que ouvir isso de ti, né? Partilhar isso, quantas vezes a gente discutiu isso. Putz, eu estou me sentindo meio desalinhado, eu estou me sentindo, vai, um dá a mão pro outro e juntos a gente vai caminhando. Então isso é muito bacana mesmo. Né? Então te agradecer também por isso, por essa experiência, por essa vivência. Né? Não, com certeza. Eu quero muito agradecer, não só tudo isso que foi, mas também o que tem sido. Poder estar aqui hoje, poder falar, né? Isso, dentre outras coisas, me faz um bem muito grande. Eu quero muito agradecer. E Lucas, agradecer, sim, esses episódios da jornada onde eu podia contar com você. Era muito legal isso de... claro que eu posso contar com você até hoje, eu sei, mas
aqueles momentos onde, olha, mas isso aqui, sabe, poder verificar essas coisas com você era muito legal e muitas vezes você tinha um ponto de vista que eu não tinha, ou você entendia uma coisa que eu não entendia, e isso era muito bom. Esse compartilhar de ideias, essa troca Essa troca, né? É muito bom, muito bom. É enriquecedor. Com certeza, com certeza. E a senhora também, Tereza, obrigado, quero muito, sou muito grato por tantas coisas, se eu fosse enumerar agora, são tantas, mas também porque sempre que eu senti que eu precisei, a porta estava sempre aberta, eu sempre pude conversar, perguntar, quando eu não entendia, quando eu não estava bem. Então, assim, isso também tem um valor enorme, imensurável. Assim somos. Bom, eu vou agradecer a vocês dois, né? Agradecer pelas palavras. Convido vocês que curtiram aqui, estão assistindo o vídeo, né? Chegaram até aqui, deixe seu comentário, comente, fale. Se tiver alguma dúvida, né? Para mim, para a Tereza, para o Rodrigo, né? Fica à vontade de colocar aí, a gente repassa, a gente traz de volta. Eu acho que esse contato, né? Como a gente trouxe aqui, consigo, com se permitir. Tem vários vídeos aqui no canal que foram sobre se permitir, né? Esse contato com se permitir, ele faz uma diferença, assim, gigante, né? E toda vez que a gente tem essa oportunidade de estar junto, de comungar com isso, comungar com a gente mesmo, é muito bom. Então, tenho a agradecer aí ao Luiz Rodrigo, né? A Tereza, né? Passo a palavra para vocês aí. Muito obrigado a todos. Novamente, é sempre esse agradecer dessa, não só da participação dessa, que se vivencia muito uma parte da HE, é essa unificação, né? Ser maiores e melhores, né? É dentro do amor e da possibilidade de cada um de nós, né? Com a luz acesa, ou inconsciente que ela está acesa, aonde somos realmente indivíduos capazes de chegar a dimensões, chegar a se conhecer emoções, pensamentos, né? Então, há 2 vídeos atrás, quando o Lucas colocou, que embora a HE esteja fechada a participantes novos, ela está offline, porque chegou à capacidade máxima. A proposta da Senhora da Terra é também, obviamente, trazer toda a história, não só de Órion, e particularmente eu só posso falar de Órion, como a hierarquia, que aí é falado e refalado, né? Então, eu acredito que esse convívio de anos, ele é sempre crescente, né? É pulsante e crescente. Vivenciamos coisas, vamos dizer assim, duras, difíceis, mas essa união, né? Essa unificação, que às vezes parece tão impossível para quem está ouvindo, ela ocorre, né? Ocorre. Eu estou olhando para a Luísa aí, ela ocorre. Então, aquele é dentro da, acho que é dentro de História Encantada, como não era nem História Encantada, era Viajantes Estelares, né? Que eu coloco uma frase mais ou menos do Senhor do Portal. Realmente os milagres, eles vêm através da energia coração. Lógico que ao estarmos em Terra, não somos nenhum de nós mestres, né? Estamos aqui a trabalho,
E nesse bonito quem é quem, né? Veio da onde, não importa. Importa a junção. Alguma coisa a falar, Luiz Rodrigo? Apenas gratidão e seguimos. Seguimos. Seguimos.